Olá, cara estudante, tudo bem contigo? Seja bem-vindo e seja bem-vinda hoje a mais uma aula que nós vamos estar trabalhando aqui no nosso curso de mecânica, ok? O objetivo, então, na nossa aula de hoje, a gente vai fazer um pouco um esquema diferente. A gente vai ter um tópico a mais, onde, neste exercício aqui de mecânica, a gente vai estar trabalhando com carga distribuída, né, nessa forma triangular. A gente vai determinar as reações nos apoios que você está vendo aí no ponto A e no ponto B. E também a gente vai aqui trabalhar com o método das seções, onde nós vamos construir o diagrama de força cortante e momento fletor. Beleza? Então, fica aí até o final do vídeo e confira como a gente vai trabalhar na resolução passo a passo desse exercício. Então, vamos lá. Então, determine o diagrama de força cortante e momento fletor em cada região da viga. Antes da gente falar sobre isso daqui, a gente precisa seguir algumas etapas até chegar exatamente no que o exercício está pedindo. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente precisa determinar as reações nos apoios. A gente precisa descobrir quanto vale isso. Então, como é que a gente vai fazer isso? Quando eu tenho carga distribuída, é importante para a gente poder achar a força resultante, a gente calcula a área da região que você tem ali. No nosso contexto, eu tenho um triângulo. Então, a força resultante ela vai ser calculada então, pela área do triângulo. Então, eu vou ter aqui ó, base, que vale 6. Quanto vale a altura aqui? Ó, vale 12 kN por metro. Então, eu vou ter ó, base vezes altura dividido por 2. Pronto, isso vai gerar um resultado para mim de 36 kN. Então, a força resultante nessa carga triangular, essa distribuição triangular, vale 36 kN. E aonde essa força atua? Essa força atua no centroide da minha determinada figura. Nesse caso, é um triângulo, ela se encontra a 1/3, ok, desse cateto aqui, que forma, então, um ângulo de 90 graus em relação ao cateto adjacente, tá bom? Então, a gente vai fazer assim, ó, o centroide se localiza a 1/3 de distância do ângulo reto da distribuição triangular. Então, fazendo isso, eu tenho 1/3, qual é o tamanho da base da distribuição triangular? 6 metros, né? Então, aqui eu tenho 6, eu vou ter 1/3 vezes 6, vai me dar 2 metros de distância aqui, ó, da região onde eu tenho um ângulo reto. Então, tá bom. Então, obtido isso, como é que vai ficar o nosso diagrama de corpo livre? Então, eu tenho aqui a barra, eu vou ter aqui ó, no ponto A, reação de segundo gênero, vou ter ali a força de 6 kN sendo aplicada no ponto C, eu vou ter também ali a força resultante que a gente encontrou há pouco tempo, ok? Que é a carga concentrada, então, dessa distribuição triangular, aonde ela se localiza. Eu te mostrei que se localiza a 2 metros, ó. Bem aqui, ó. A região ortogonal está bem aqui. Então, se encontra a 2 metros. E, por coincidência, nesse exercício, esse cateto se encontra exatamente alinhado aqui ao apoio em B. Por isso que eu coloquei aqui, ó, 2 metros aqui. Já que a carga triangular tem 6 metros no total de base, então, se eu tenho 2, sobram 4 metros aqui para a esquerda, beleza? Ok, agora a distância restante que eu tenho é de 3 metros aqui. Então, o ponto B se localiza ali, aonde a gente tem agora mostrando para você a reação no apoio no ponto B, que é um apoio, então, de primeiro gênero. Eu tenho uma restrição apenas na vertical. Por isso que eu tenho essa orientação de BY apontando para cima. Na verdade, se aponta para cima, eu não sei exatamente, né? Então, essas reações nos apoios aqui, a gente chuta o sentido. Depois, quando a gente for desenvolver as contas, a gente vai verificar se realmente esse é o sentido correto. Bom, então vamos lá. Quarto passo agora é escolher o apoio, nesse caso o A ou B, para a gente poder calcular o nosso momento. A gente vai usá-lo como referência. Eu vou escolher o ponto A, pois a gente tem ali mais reações no ponto A, reações desconhecidas. Então, calcular o momento em relação ao ponto A. Eu sempre adoto como positivo o sentido anti-horário, porque eu sigo a regra da mão direita, tá bom? Mas tanto faz isso, tá? Mas eu vou trabalhar com essa orientação,
Então vamos lá, aqui, ó. Chego nessa equação, vou te ensinar como é que eu cheguei nessa equação. Se eu estou calculando em relação ao ponto A, essa força F1 aqui, ó, ela está empurrando a viga para baixo. Então a tendência dessa força é provocar uma rotação no sentido horário. E é contrário ao que eu escolhi, por isso que tem um menos. Então eu vou ter aqui a força F1 vezes quanto é o seu braço de alavanca. O seu braço de alavanca vale 4 metros. Então eu botei aqui 4 metros. Beleza. Vamos ver a força BY aqui, ó. A força BY, ela está puxando a barra para cima. E aí a tendência, então, desta força é fazer com que essa barra se movimente ou gire, né, no sentido anti-horário. Opa, eu tenho o mesmo sentido que eu escolhi. Por isso que aqui é positivo. Então eu vou ter BY vezes quanto é o seu braço de alavanca. Eu olho aqui, eu vou ter 2 mais 4 metros. Então, eu vou ter 6 metros como braço de alavanca. Legal. A próxima força é essa força de 6 kN. Essa força de 6 kN ela está empurrando aqui essa barra para baixo. Então, ela vai provocar um momento no sentido horário, que é oposto ao que eu escolhi. Por isso que é um menos. Então, eu vou ter aqui 6 vezes seu braço de alavanca, aqui vale 9. Então, 6 vezes 9. Bom? Bem, então, agora fazendo as continhas, né? Substituindo os valores de f de 1 aqui, fazendo as continhas, eu determino o valor de BY, que deu aqui para mim 33 kN. Olha, o resultado deu positivo. Então, isso significa que o sentido que eu chutei, né? Eu chutei que era para cima, realmente está certo. A força BY aponta para cima. E as outras forças? Aplicar resultante em x e y. Agora, o sexto passo para encontrar as outras. Então, somatório de f de x. Quantas forças eu tenho na horizontal? Só uma ali, ó, no diagrama de corpo livre, que é o AX. Tem outra? Não, não tem. Então, A de x é igual a zero. Somatório de f de y. Eu vou ter A de y para cima, B de y também para cima, F1 para baixo e 6 kN para baixo. Por isso que fica negativo. Substituindo os valores, a gente vai ter, então, que o A de y deu 9 kN. Resultado positivo. Logo, o chute está correto. Realmente aponta para cima. Então, pronto. Tendo essas duas forças obtidas, então, que são as reações nos apoios, ok? A gente vai agora partir para fazer a análise usando o método das seções para ver o comportamento da força cortante e do momento fletor e fazer o seu gráfico, o seu diagrama. Então, veja aqui, ó, que quando a gente faz o estudo do método das seções para fazer a análise como é que se comportam as forças internas, a gente faz um corte. Mas aonde é que eu vou cortar? Eu vou cortar em qualquer lugar. Então, você observa que aqui, ó, eu vou ter essa região aqui, ó, o apoio em A. Tenho dentro do intervalo de A até B uma carga distribuída aqui, olha só, uma carga distribuída triangular, ok? E entre B e C eu não tenho carga distribuída. Perfeito? Então, eu vou fazer um corte. O que acontece dentro dessa região A e B quando eu tenho essa carga triangular aqui dentro? Como que as forças internas, ou seja, a força cortante e o momento fletor, se comportam dentro deste intervalo? Então, por isso que a gente vai fazer um corte nessa região, em qualquer lugar. Aonde é esse ponto? Não sei. Aí eu vou te mostrar que a gente corta aqui, vai ter uma distância x, em qualquer lugar, tá? Pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui, não tem nenhum problema. Tem que ser dentro desse intervalo. E depois a gente vai fazer um corte em qualquer lugar dentro da região BC também, tá bom? Ah, Robson, aonde é que eu tenho que cortar? Toda vez que você tem entre dois pontos aqui, por exemplo, vamos supor que tem uma carga distribuída dentro desse intervalo, você corta lá dentro, que é o esquema que eu estou fazendo. Então, vamos lá. Então, na primeira região aqui, como é que vai funcionar? Eu separei a região 1, ó, eu cortei bem aqui, então eu redesenhei esse pedaço aqui do lado esquerdo. Observando que a nossa análise, a gente vai fazer como muitos livros fazem, tá bom? Eu vou começar
a fazer essa minha distância sempre do lado esquerdo, indo para o lado direito. Então, a origem do x ali que eu vou colocar sempre será na extremidade esquerda. Bom? Então, aqui, ó, eu fiz o corte aqui nessa região, tá aqui, ó, na região do corte. Eu vou pegar, vou medir essa distância sempre da extremidade esquerda e esse x vai crescer, né, da esquerda para a direita, tá bom? Aqui eu tenho a força cortante, né, apontada para baixo, na região que eu estou analisando, e o momento fletor apontado no sentido anti-horário, ok? Aqui eu tenho a força de reação A de Y, eu não coloquei A de X, porque a gente já calculou e já te mostrei que deu zero, né? Então, vamos lá. Então, você localiza aqui, ó, a região do corte, primeiro passo é isso, coloca uma distância X vindo da esquerda para a direita, e vai até onde? Até a região onde você fez o corte. Bem, só que aqui, nessa região triangular, para eu poder fazer a análise, para eu encontrar a força resultante aqui, ó, eu não sei quanto vale essa altura aqui. Então, o que eu vou fazer? Se eu faço o corte aqui, eu preciso descobrir como se comporta essa altura em função da carga total. Tá bom? Então, por isso que eu vou fazer a semelhança de triângulo. Eu pego o triângulo total aqui e eu pego a parte em que foi cortada. E aí, ó, aquele triângulo maior não tem 6 metros? E quanto vale a base do triângulo que eu cortei? Não sei, vale x. Qual é a relação entre essas dimensões do triângulo pequeno em relação ao triângulo grandão, total que eu tenho ali, ó, 6 metros de base e 12 kN por metro de altura? Aí a gente usa a semelhança de triângulo. E aí você tem, ó, a altura menor dividido pela altura maior. Olha só, eu estou trabalhando do lado esquerdo, ó, altura com altura, beleza? Então, eu comecei com a informação do triângulo pequeno dividido pela informação do triângulo grande. Que informação é essa? A altura do triângulo pequeno dividido pela altura do triângulo grande, que seria esse total aqui, tá bom? Isso aqui vai ser igual, agora eu vou fazer a relação entre os catetos. Quem vai ser o meu numerador? O meu numerador, eu vou começar com o cateto do triângulo pequeno, porque do lado esquerdo, o numerador, eu comecei com informação sobre o triângulo pequeno. Então, aqui eu vou ter, ó, cateto aqui embaixo, né, a base vale x, dividido pela base do triângulo grandão, que vale 6. Essas relações aqui, você observa que ao fazer o corte aqui, ó, essa inclinação é a mesma que essa daqui, ó. Então, na verdade, isso aqui é uma relação de tangente, ok? Então, fazendo a análise aí, isolando o que a gente vai precisar, observe aqui, ó, se eu passo esse 12 ali para o outro lado multiplicando, eu vou ter 12x dividido por 6, correto? Então, esse h, que é essa altura, vale quanto? 2x. Então, essa altura do triângulo vale 2x. Feito isso, como é que eu vou calcular a força resultante que atua bem aqui nesse triângulo que eu cortei? Não é a área que a gente tem que fazer? Então, ó, quanto é que é a base daquele triângulo que eu cortei? Vale x. Vezes, quanto é que é a altura? Eu não já obtenho por aqui que eu encontro que vale 2x? Então, está aqui, ó, 2x. Então, base vezes altura dividido por 2. Então, vou ter 2x ao quadrado dividido por 2 é igual a x ao quadrado. Achei a força resultante. Então, eu vou lá, ó, lá no triângulo que eu cortei e eu vou colocar a minha força concentrada, que representa aquele triângulo ali. Tá bom? Passo a passo. Legal. O próximo passo que a gente vai fazer é qual é a distância destas forças em relação à região de corte. Ponha na cabeça. Calculamos a força concentrada ali e agora eu vou localizar essas forças em relação à região de corte. Então, veja aqui, ó, como eu tenho um triângulo, o triângulo, ó, a região perpendicular está bem aqui, ó, né? O ângulo de 90 graus está bem aqui.
Então, ele não se encontra a 1/3 da região ortogonal, bem aqui, nesse triângulo. Então, essa base do triângulo vale quanto? Vale x. Então, eu vou ter x sobre 3 com essa distância aqui. Bacana? Muito bem. Feito isso, agora a gente vai fazer a montagem da equação para obter o momento fletor. Então, presta bem atenção. Eu vou continuar aqui no sentido anti-horário como positivo. Então, veja aqui, ó, nessa região aqui, ó, eu vou calcular os momentos. Mas, na verdade, a gente calcula os momentos em relação à região onde nós fizemos o corte. Ok? E é o que eu vou fazer agora. Vamos lá. Então, analisando aqui nessa região aqui do corte, eu vou ter um momento aqui no sentido anti-horário, positivo, por isso que eu botei positivo. A força A de Y aqui, ó, eu vou ter esse braço de alavanca e ela vai provocar uma rotação no sentido horário. Opa, oposto ao que eu escolho. Então, é menos. Então, é A de Y vezes a distância que vale x. Aqui. Essa força aqui empurra a viga para baixo. Então, eu vou ter aqui, ó, uma rotação no sentido... Qual sentido aqui que eu vou ter? Nessa rotação aqui em relação... Perdão. Qual a rotação que ela vai provocar em relação à região do corte? Ela vai provocar uma rotação no sentido anti-horário. O braço de alavanca está aqui, empurra para baixo, ela provoca um momento no sentido anti-horário. Por isso que é positivo, bem aqui, ó. Então, eu vou ter, quanto vale essa força? Vale x ao quadrado. Quanto vale o seu braço de alavanca? Está aqui, ó, essa distância, que é x sobre 3. Então, está aqui, ó, força vezes braço de alavanca. Tá bom? Então, aqui eu vou ter, quanto vale o A de Y? A gente já calculou, que deu 9 kN. Então, eu vou ter menos 9x, vai para o outro lado, 9x. Aqui eu vou ter mais x ao cubo sobre 3, vai para o outro lado, menos x ao cubo sobre 3. Pronto. Determinei a equação do momento fletor nessa determinada região, que vai variar aqui, ó, de 0 até 6, ok? Que é essa região de A até B, que eu chamei de região 1. Bem, para eu poder obter agora a equação da força cortante, a força cortante é igual à derivada do momento fletor em relação a x. Então, quanto é que é a derivada dessa função? Derivada de 9x é 9. Quanto é a derivada de x ao cubo sobre 3? É x ao quadrado. Então, eu vou ter 9 menos x ao quadrado. É só calcular a derivada dessa função polinomial. Tá bom? Bem, vamos agora para a região 2. Região 2, vou trabalhar bem passo a passo também. Na região 2, olha o que a gente tem ali, ó. Na região 2, na minha esquerda, eu tenho tudo isso aqui, ó. Então, tá aqui, ó. Tenho toda essa região aqui. Separei para ti. Quais são as forças que atuam agora aí, ó? Olha só, as forças que estão atuando. Eu vou ter o A de Y aqui, ó, apontando para cima. Eu vou ter o B de Y, que eu já te mostrei que realmente aponta para cima. Aqui, legal? Então, esse corte que foi feito nessa região tem uma distância x, medido a partir da esquerda para a direita, né? A origem desse x está aqui do lado esquerdo, tá bom? E eu preciso agora localizar as outras forças em relação ao corte. Então, veja que aqui, ó, olha só, ali apareceu uma força de 36, e eu vou te mostrar agora como vai ficar aqui, ó. Veja. Por que eu coloquei 36 kN? Olha, na região 2, você tem toda a carga triangular dentro dela aqui, ó. Então, quanto vale a força que representa essa região triangular? Eu vou ter a base, que é 6, a altura vale 12. Então, vou ter 6 vezes 12 é 72. 72 dividido por 2, 36 kN. Eu já te ensinei que a área dessa região fornece para mim aqui a minha força concentrada aqui nesse ponto, ok? Muito bem. Aí, ó, veja que eu já te mostrei que ela se localiza a 2 metros do ponto B, né, no início da resolução.
Então, essa distância daqui para cá vale 4. Por isso que tem o número 4 aqui, ó. Tá bom? Bem, agora aqui, ó, qual é a distância dessa força de 36 em relação à região de corte? Se aqui eu tenho um total de x, aqui eu tenho 4, quanto é que sobra para cá? O tamanho maior menos o tamanho menor, que é esse 4 aqui, ó. Então, vai sobrar para mim x menos 4. Bem, qual é a localização da força B de y em relação ao corte? Vamos lá. Veja que a força BY tem uma distância de 6 metros em relação ao ponto A. Está ali, ó, 6 metros em relação ao ponto A. Então, esse pedacinho que vai sobrar, ó, esse total aqui não vale x? Se daqui de A para B vale 6, então esse pedacinho que eu coloquei em verde vai valer tamanho maior, que é x, menos essa parte aqui que vale 6. Sobra para mim aqui x menos 6. Tá bom? Muita atenção quando você vai identificar essas distâncias. Conseguiu acertar isso daí? Maravilha, meio caminho andado. Então, vamos agora montar a equação do momento fletor. Veja aqui que eu vou ter, ó, sentido anti-horário como positivo. Então, tenho aqui em momento na região 2, momento fletor, né? Essa força aqui, ó, A de Y, vai provocar uma rotação no sentido horário em relação ao corte 2, por isso que é negativo. Então, eu vou ter A de Y vezes x. Essa força de 36 aqui, ó, quilonewtons, ela empurra a barra para baixo. Então, isso vai provocar uma rotação no sentido anti-horário em relação ao corte, né? Em relação à região do corte. Então, eu vou ter mais 36 vezes. Quanto é o seu braço de alavanca? Aqui, ó, x menos 4. Por isso que eu botei x menos 4. Essa força aqui, ó, B de Y, que a gente já calculou que vale 33 kN. Você tem que ela está puxando aqui, ó, aplicando uma força para cima. Então, a tendência dela aqui vai ser provocar uma rotação nessa barra no sentido horário em relação à região do corte. Tá? Então, por isso que é menos 33 vezes o seu braço de alavanca, x menos 6. Então, está aqui, ó, montadinho. Eu tenho 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 termos para o cálculo do momento. Tá bom? Bem, então agora é só arrumar, né? Eu vou substituir o A de Y, vale 9. Então, eu vou ter menos 9x aqui do lado esquerdo. Vou mandar para o lado direito, mais 9x. Aqui eu vou ter, ó, se eu fizer a distributiva, né? Eu vou ter 36x positivo, vai para o outro lado, menos 36. 36 vezes menos 4 vai gerar para mim aqui menos 144. Vai para o outro lado, mais 144. Menos 33 vezes x dá menos 33 aqui. Vai para o outro lado, mais 33x. Menos 33 vezes menos 6 vai dar mais 198. Vai para o outro lado, menos 198. Então, fazendo a matemática básica aí, você encontra como que o momento fletor na região 2 vai se comportar. Veja que aqui ele vai se comportar de forma linear. E como é que eu vou achar a força cortante? A força cortante é a derivada da função momento fletor em relação a x. Então, ali aquela derivada de 6x, né? Derivada de x é 1, vai sobrar o 6. Derivada de uma constante é 0. Pronto, já encontrei as duas equações para cada região, cada região 1 e 2, né? Do momento fletor e da força cortante. Agora, nós vamos fazer aqui o diagrama de força cortante e momento fletor. Então, vamos lá. Você coloca aqui a tua figura completa, né? Teu sistema que você está analisando. Você coloca aqui as forças que estão atuando. Desenha o diagrama de força cortante. Como a gente está começando a analisar sempre o x, né, da esquerda para a direita, e a origem é na extremidade esquerda,
Então, eu vou colocar meu diagrama dessa forma aqui. Tá? Então, vamos lá. Na região 1, o que a gente encontrou? Na região 1, a gente teve essa equação para o momento fletor, que era 9 menos x ao quadrado. Isso é uma equação de segundo grau. Então, isso vai aparecer para a gente dentro dessa região de A até B, o gráfico de uma parábola. Ok? Mas aí, ó, dentro dessa região de A para B, existe algum ponto em que o momento fletor é máximo? Como é que eu encontro uma região dentro de AB onde o momento fletor é máximo? O momento fletor ele é máximo quando a força cortante é nula. Então, substituindo zero aqui nesta equação, eu vou ter 9 menos x ao quadrado é igual a zero, né? Vou ter x quadrado igual a 9. Então, calculando a raiz quadrada de 9 aqui, pegando a parte positiva, eu vou ter x igual a 3 metros. Então, significa que nessa distribuição, a distância de 3 metros, né, em relação aqui ao ponto A, vai ser exatamente o local onde lá no gráfico do momento eu vou ter um valor máximo. Então, vamos ver aqui como é que vai ficar. Então, feito isso, no intervalo de A até B, quanto vale a força cortante em x igual a zero? X igual a zero aqui no ponto A. Então, é só pegar aqui, 9 menos zero ao quadrado é 9 kN, que é o ponto onde eu vou começar o gráfico. E onde é que termina a região 1? A região 1 termina aqui no ponto B, que vale quanto? 6 metros. Então, pega aqui o 6 e coloca, ó, 9 menos 6 ao quadrado. Então, isso vai ser igual a menos 27 kN. Então, eu vou lá no meu diagrama e eu coloco, ó, olha só aqui, ó, como é que fica o gráfico, ok? Veja, em x igual a zero, quanto vale a força cortante? Está aqui, ó, vale 9. Está aqui, ó, vale 9. Em x igual a 6, ó, quanto vale a força cortante? Menos 27. Pronto, está aí, ó. Como é que eu sei que isso aqui vai gerar uma parábola? Porque isso aqui é uma função de segundo grau. Morreu. Só isso. Legal. Na região B para C, né? Na verdade, vamos ver aqui como é que fica o momento, né? Já esqueci de falar. Ó, na região de A para B aqui, ó, qual é a equação do momento fletor que a gente encontrou? Não foi essa equação aqui? Legal. Quanto vale o momento em x igual a zero? Se você botar zero aqui, vai dar zero. E quando x for igual a 3, que é a região onde o momento fletor é máximo, né? Por isso que eu estou usando x igual a 3, ó. X igual a 3 não é o local onde o momento fletor é máximo? Quanto vale isso, né? Se você substituir nessa equação, vai gerar o resultado 18 kN vezes metro. Legal. E na região x igual a 6, que é onde termina a região de A para B, vale quanto o momento? Menos 18 kN. Vamos colocar ali, ó, vamos ver como é que vai ficar. Ó. Olha só, na região de 0 até 3, que é o ponto onde o momento fletor é máximo, está aqui, ó, sai de 0, o momento é 0 aqui, e ele cresce até onde? Até 18 kN. Por quê? Porque é o local onde o momento fletor é máximo, em x igual a 3. Então, parei bem aqui na metade desta região aqui da base triangular. Tá bem aqui. Beleza. Então, e depois em x igual a 6, quanto vale o momento? Menos 18? Então, beleza, eu vou complementar este gráfico e eu vou com o gráfico até, com a linha, né, aqui, ó, até o ponto menos 18, que é onde termina aqui o ponto B, nessa região aqui, ó. Bacana? Muito bem. Agora vamos para a região de B para C. Como é que vai ficar na região de B para C, que é a região 2? Quanto deu o momento fletor? A força cortante que a gente fez antes. Não deu 6 kN? Então eu vou lá e, ó, olha só, ele é constante na região de B para C. Claro, ele tem que ser constante, porque nessa região não tem carga distribuída. Então, onde não tem carga distribuída, a força cortante é constante. Então, por isso que eu desenhei aqui, ó, na região de B para C, vale quanto? 6 kN. E na região 2, quanto vale, como é que funciona o momento fletor? Vale 6x menos 54, ó, uma equação de primeiro grau. É uma reta. Então, se é uma reta, eu vou lá e calculo
o momento em x igual a 9, que é nessa outra extremidade da barra, né? Ó, 6 mais 3, 9. Substituo aqui, ó, 6 vezes 9 vai dar 54, menos 54, opa, é igual a 0. Então, eu vou ali e construo a minha reta saindo daquele ponto e indo até 0. Ó. Observa aí no gráfico, ok? Bem, então, a gente finaliza aqui esse exercício, tá? Então, tá um pouquinho longo, né? Mas ele foi resolvido para ti passo a passo, desde a obtenção das reações nos apoios até a obtenção aqui do diagrama de momento fletor de cada região que a gente analisou. Então, espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido cada parte que foi desenvolvida aqui. Tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo aí com os estudantes que estão precisando. Até mais e depois aí a gente se vê nos próximos exercícios. Um abraço.